versículo de 13 a 17. Mateus capítulo 3, versículo de 13 a 17. E diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pai, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje, e pedimos, ó Pai, a tua direção, e o Senhor nos guie, para que esta palavra seja de conscientização para todos nós. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Batismo nas águas, né? Muitas das vezes acontece na vida de algumas pessoas de ficarem por um longo tempo dentro da igreja. Elas já ouviram a palavra, elas nos seus corações já decidiram aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas muitas das vezes elas estão adiando, né, esse passo que é o batismo nas águas. O batismo nas águas é mais um dos passos para o novo crente, né? E primeiro é a fé, o arrependimento, batismo e a salvação. Então, o batismo, ele faz necessário. E o batismo não é uma opção. Tem muitas pessoas que podem até pensar que batismo é opcional. Não, batismo não é opcional, batismo é mandamento. Foi aquilo que Jesus disse para os discípulos: Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo é mandamento. Essa é a razão pela qual todo novo crente que recebe a Cristo, ouve a palavra, recebe a Cristo em seu coração como seu Salvador pessoal, precisa estar orando a Deus para que Deus confirme no seu coração esse desejo de passar pelas águas, para que então ele possa daí começar a experimentar um crescimento maior na sua relação com Deus. Essa é a razão pela qual o batismo é importante. E não somente isso, mas o batismo também tem alguns significados importantíssimos na nossa vida e na nossa relação com Deus. O que é o batismo? O batismo identifica o novo crente através da regeneração efetuada pelo Espírito Santo, relacionando agora com a morte e a ressurreição de Cristo. Quando você, lá daqui a pouco, vê que uma pessoa será posta dentro de um tanque, e ela será submergida dentro da água e será retirada da água. Esse ato de submergir e ressurgir das águas nos identifica espiritualmente com a morte e com a ressurreição de Cristo. Essa é a razão pela qual nós adotamos o batismo por imersão. Primeiro que Jesus foi batizado por João Batista, sendo imergido no Rio Jordão, e depois saiu das águas. Então, o ato de submergir e retirar das águas o novo candidato, o novo crente, é para que ele agora tenha uma identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Assim como Jesus morreu, foi sepultado, ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia. Sim ou não? Amém? Então, o batismo é importante por quê? Porque ele vai nos identificar com a morte e a ressurreição de Cristo. Para quê? Para que naquele grande dia, se nós já tivermos passado desta vida, vamos estar aguardando no Senhor, e quando Jesus vier, nós ressuscitaremos para ir ao encontro dele em um corpo glorificado. Amém? Então, o batismo, ele identifica o novo crente com a morte e ressurreição de Cristo. E eu quero mostrar isso a você lá em Romanos capítulo 6. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Porque o batismo é importante? Porque ele traz uma identidade, uma identificação. Temos agora a identificação na morte
e na semelhança de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 4, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 4, ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo é importante porque ele traz uma identificação ao novo convertido. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, o novo crente, ele nesse ato de descer as águas, ele está sepultando o velho homem. Ele está sepultando a velha criatura. Para quê? Para ressurgir daí como um novo homem para viver em novidade de vida. Então, as águas batismais, sejam elas ou do tanque, como nós vamos usar, ou da piscina, ou do rio, ou do lago, elas servem como simbolismo da morte para o mundo e o pecado e a ressurreição para a nova vida em Cristo. Amém? Então, essa é a razão pela qual o novo crente deve passar pelas águas, né? Então, ele deve orar a Deus e tão logo Deus confirme no seu coração, ele deve tomar essa decisão, porque isso é importante para o seu crescimento espiritual. E muitas pessoas, às vezes, não levam isso em conta e ficam adiando, ficam protelando. Então, elas ficam aqui com um crescimento limitado, né? Por quê? A velha natureza não foi sepultada, não dando lugar ao homem agora novo, regenerado, para viver em novidade de vida. Então, o batismo, ele traz essa identificação. Essa é a razão pela qual nós estaremos o efetuando na manhã de hoje a essas pessoas, para que elas, em simbolismo com a morte de Cristo, também, como diz o apóstolo Paulo aqui, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, para quê? Para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também iremos ressuscitar naquele grande dia para ir ao encontro do Senhor. Amém? Então, o batismo é importante porque ele traz essa identificação. Ele traz para nós essa identificação agora de um novo ser, um novo homem, né? Agora para viver na presença do Senhor. E traz a nós o que também? Uma regeneração, né? O perdão, a regeneração. Traz para nós o que? Agora uma nova vida para que nós nela andemos e vivemos. As águas do batismo, sejam elas batistério, rio, piscina ou lago, elas servem apenas como sepultura para sepultar o velho homem e fazê-lo ressuscitar como Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então as águas, né? Tem muitas pessoas que pensam, mas eu quero batizar no lago, eu quero batizar no batismo. Não, as águas não são tão importantes assim. O importante em si é o ato, amém? Então, o único batismo que eu nunca fiz e jamais faria é levar candidato para ser batizado na praia. Eu sei que tem alguns pastores que às vezes o fazem, eu jamais fiz e jamais o faria, porque eu acho que é um momento espiritual, então a gente tem que estar no local que dê condições para isso. Se você vai para uns candidatos, para um batismo na praia, chega lá, tem pessoas seminuas, tem pessoas muito à vontade, e isso não vai cair bem. Então eu não adoto essa maneira, essa forma, né? Eu sei que há alguns pastores até que fazem isso, levar o candidato para batizar na praia. Eu prefiro batizar numa piscina, né? E fazer uma coisa assim mais reservada com a igreja, com o povo, com a família, com os visitantes, né? Uma coisa mais íntima, porque é um momento espiritual, é um momento importante. Então, as águas, elas só servem para servir de sepultura, para sepultar o velho homem, para que dê lugar ao novo homem, para ressurgir em novidade de vida. Elas podem ser a piscina,
da casa até de uma pessoa, você pode utilizar a piscina da casa de alguém, você pode usar o batistério, como a igreja aqui no caso tem. Das duas igrejas que eu pastoreei no Brasil, uma tinha batistério, a outra não tinha, né? Então a gente tinha que fazer batismo numa outra igreja. Batistério pode ser no lago, eu fui batizado no lago, muito bonito, por sinal, Lago do Caiçara, no mês de julho, água fria, aquele frio lá no Brasil, época de julho, água geladíssima, né? Mas foi uma benção, né? Lago do Caiçara. Então pode ser um lago também. Então a água não é o problema, né? O problema, o importante é o ato em si, né? Então Paulo diz que essas águas, elas servem como sepultura. Lá em Romanos capítulo 6 ainda, versículo de 5 a 9, Paulo diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Né? Então já li até um pouco além. Ele diz, sabedores que Cristo, havendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, as águas do batismo servem apenas como um ato de sepultar a velha criatura para dar lugar à nova criatura para andar e viver em novidade de vida, né? Então, essa é a importância do batismo. Visto que, com uma confissão pública, assumindo o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, diante de outras testemunhas, né? A Bíblia diz, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, então há que fazer uma confissão pública. Então todos esses candidatos que estarão daqui a pouco passando pelas águas, antes de serem submergidos nas águas, eu irei perguntar a ele, irmão tal, você reconhece, aceita e confessa a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador diante da igreja, né, com uma confissão pública, e ele vai dizer, sim, eu creio, eu aceito, né? Então, é uma confissão pública, é um ato público. Então, o batismo também é para dar a conhecer a igreja que agora você é um novo crente, né, passado pelas águas do batismo. Então, isso também é como testemunho, você vai estar testificando publicamente a sua decisão, né? Todos que estarão lá, seja a igreja, sejam amigos, parentes, né, que você tenha convidado, irão presenciar esse momento, né? Esse momento de confissão pública, onde você vai estar ali declarando. E Paulo em Romanos capítulo 10, veja o que ele diz aqui, Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, ele diz assim, versículo 10, 9 e 10 de Romanos 10, ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, esta é a razão pela qual essas pessoas vão estar confessando publicamente que reconhecem e que aceitam de livre e espontânea vontade o senhorio de Jesus Cristo agora sobre suas vidas, né? Porque se com a tua boca confessares, então há uma necessidade de confissão. Então essas pessoas vão estar ali publicamente declarando que estão ali de livre e espontânea vontade. Estão ali porque elas creem que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, né? E ele é o único caminho que pode reconciliar esta pessoa com Deus, né? Então, essa é a razão pela qual elas estarão ali daqui a pouco, passando por essas águas. Então, o batismo também como diz a Escritura, era para o despojamento do corpo do pecado, ou seja, para que não venhamos sentir mais o desejo de sermos escravos do pecado. Porque a Bíblia diz, aquele que comete pecado, escravo do pecado é. Então, quando nós baixamos as águas, nós despojamos espiritualmente aquele velho homem inclinado às paixões,
e as concupiscências da carne que o levam a uma atitude pecadora, para que agora andemos em novidade de vida. Então, essas coisas espirituais é que são acrescentadas na vida do novo crente. E não somente isso, mas uma maior sensibilidade, uma maior intimidade com Deus, né? Você vai começar a partir daí a ter um crescimento espiritual, a partir daí vai passar a ter uma sensibilidade maior no seu relacionamento com Deus, né? Uma intimidade maior, né? Porque todas essas coisas já estarão sendo solucionadas através do batismo, o despojamento do corpo da carne, o sepultamento do velho homem inclinado ao pecado, às paixões, às concupiscências, para agora andar e viver em novidade de vida. Então, e também para que nós tenhamos parte na ressurreição, juntamente com Cristo, né? Então, essa é a razão. Algumas pessoas às vezes perguntam, pastor, mas e por que não o batismo por aspersão, né? Eu sei que há algumas denominações que adotam o batismo por aspersão. Nós adotamos o batismo por imersão, porque entendemos que Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele foi submergido totalmente nas águas do rio chamado Jordão. Essa é a razão pela qual nós usamos o batismo por imersão, né? O batismo por aspersão, em nossa denominação, da qual eu fiz parte no Brasil e aprendi assim, nós só realizamos o batismo por aspersão, que é aquele que você põe a aguinha na cabeça da pessoa, se ela estiver em um leito de hospital, uma enfermidade terminal, não tem como ela sair dali, ela confessa Jesus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ela não pode vir para ser batizada. Ela está num estado agravado, né? Ou uma pessoa de muita idade, uma pessoa muito idosa. Então, aí até podemos adotar esse batismo, né? Mas, no geral, nós fazemos o batismo por imersão. Eu estou falando isso que você deve ter ouvido falar sobre isso e ficar em dúvida. Mas por que o pastor batiza assim e não batiza desse outro modo, né? Então, a gente batiza assim porque nós aprendemos assim e adotar a denominação que nos doutrinou, adotou esse modelo de batismo, que é o que Jesus foi batizado por João Batista, sendo totalmente submergido nas águas do Rio Jordão, né? Eu não tenho nada contra isso. Eu me lembro até isso é como diz o hispano, é um chiste, né? É uma piada, né? E o pastor foi convidado para pregar numa igreja e ia ter, após a pregação dele, um batismo. E o pastor estava pregando, e de repente ele sentiu sede, virou as costas, apanhou o copo e tomou a água. Aí o outro pastor falou, você acabou de beber a água que nós íamos usar para o batismo, né? Então, isso é uma piada. Mas não é isso. Isso não é o importante. O importante é o ato em si, de você baixar as águas, de sepultar o velho homem, né? E dali receber o novo homem para viver em novidade de vida. Porque a água não tem nenhum poder. A água não limpa nossos pecados. Quem lava e purifica os nossos pecados é a palavra de Deus. Amém? Então, como Jesus diz, vós já estáis limpos e limpos pela palavra. É a palavra que limpa, é ela que purifica, é ela que faz-nos crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus, né? Então, nós adotamos por isso. Adotamos a forma do batismo por imersão, tendo como base algumas passagens bíblicas que mencionadas estão nas Escrituras Sagradas, assim como Mateus 3,16. Né? Vamos ver lá, Mateus 3,16. Mateus 3,16. Olha o que diz aí. Por que adotamos o batismo por imersão? Mateus capítulo 3, versículo 16. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém? Então, essa é uma das referências das quais nós tomamos como base para efetuar o batismo por imersão, né? Uma outra referência também nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, quando Filipe
mandou que o carro, ou seja, a carruagem, parasse para poder então batizar o eunuco que ele havia pregado do Senhor para ele, lá em Atos 8, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo de 36 a 38. Atos 8, versículo 36 a 38, diz assim: seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, né? Então, por essa razão, adotamos esta forma do batismo, né? Por algumas referências que falam a respeito, inclusive o maior de todos os exemplos, que é o do Senhor Jesus, que foi por João Batista batizado, sendo submergido nas águas do Rio Jordão, né? Então, essa é a razão pela qual assim o fazemos, né? Mas é importante que cada candidato saiba que nessa manhã, ao você estar indo àquele tanque, você estará cumprindo, primeiramente, com a vontade do Senhor Jesus, que disse, né? E sejam estes batizados como novo discípulo, seguidor de Jesus, aceitou a palavra, converteu-se a ele, agora precisa passar pelas águas. É o outro passo, é mais um passo, né? Então, ser passado pelas águas, através das águas do batismo. E essas águas, elas simbolizam apenas o quê? A morte do velho homem, para dar lugar ao novo homem, ressurgido para viver agora em novidade de vida, né? Amém? Então, e também identifica-nos com a morte e a ressurreição de Cristo para o despojamento da carne, para que não sirvamos mais o pecado como antes, né? Então, o Senhor opera em nossas vidas. A mim me foi perguntado na classe de quarta-feira: pastor, uma pessoa que seja batizada nas águas, ela pode logo a seguir ser selada com o Espírito Santo? Eu disse sim, porque eu já vi isso acontecer. Alguém que foi submergido, batizado nas águas, e ao ressurgir das águas, já levantou selado pelo Espírito Santo, falando em línguas e tudo mais. Então, Deus é soberano, né? Nós estamos estudando sobre os dons espirituais com os nossos jovens, e nós temos visto que a palavra diz que é Ele, o Espírito Santo, que concede a cada um conforme lhe apraz. Amém? Então, Deus dá os seus dons de acordo com a sua vontade. Ele é soberano, né? E perguntaram: pastor, e o que é esse batismo no Espírito Santo? Eu falei: opa, isso é um revestimento, é um upgrade que Deus acrescenta na vida do novo crente, né? É aquilo que Jesus disse para os discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E eles receberam esse revestimento, e depois de receberem esse revestimento dado por Deus, eles saíram para pregar o evangelho e voltaram maravilhados, que disseram: Senhor, em teu nome até os demônios nos se submetem. E Jesus disse: que não seja essa a vossa alegria, mas em saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Aleluia! Essa é a nossa maior alegria, saber que o nosso nome está sendo acrescentado, escrito no livro da vida. Amém? Aleluia! Então, esse selo com o Espírito Santo é algo que Deus concede, e através deste selo com o Espírito Santo, né, nós podemos receber de Deus dons espirituais. Deus pode dar um, como pode dar dois, como pode dar mais, né? Então você pode receber. Nós estamos estudando aí sobre os dons espirituais, já falamos sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, já falamos sobre discernimento de espírito. Ontem nós estivemos lá reunidos com os jovens, parabéns a esses jovens, havia um grupo magnífico, um grupo muito grande, e todos ali de caderno, de lápis, de Bíblia, anotando tudo, referência e tudo mais,
fazendo pergunta, um bombardeio de pergunta e tudo mais. Parabéns, que seja assim. Tenha fome, tenha sede de conhecer as Escrituras Sagradas, porque é a palavra, é a verdade. Amém? Aleluia. E foi uma bênção o nosso estudo. E ontem nós falamos sobre os dons da categoria de poder, que são dom da fé, dom da cura e operação de milagres, né? Então falamos desses dons. No próximo encontro que nós tivermos, vamos falar sobre os dons de locução, né? Então, esses dons espirituais, Deus pode dar como Ele quiser dar pelo Espírito Santo, porque Ele é soberano, né? Então, Deus pode dar dons, né? E este selo com o Espírito Santo é um revestimento que Deus concede a uma pessoa para que ela seja mais ainda capacitada para poder fazer a obra de Deus em determinada área, né? Deus acrescenta um dom espiritual ou um dom ministerial, porque tem dom ministerial e tem dom espiritual. Os dons espirituais são 9 e os ministeriais são 5, né? Então, parece, mas não é, são diferentes, né? Então, Deus pode dar? Pode, né? Então, a pergunta que foi feita na quarta-feira, pastor, alguém que sair das águas pode sair selado com o Espírito Santo? Pode. Eu já vi isso acontecer, né? Então, pode acontecer. Eu disse para eles, olha, eu fui batizado nas águas numa semana, na semana seguinte tinha uma campanha de avivamento na igreja que eu congregava, e lá estava o missionário com uma outra missionária, e eles estavam fazendo uma campanha de avivamento. E logo no primeiro dia, quando a palavra terminou de ser pregada, ele chamou as pessoas que fossem à frente e ele ia orar para que essas pessoas fossem visitadas e seladas com o Espírito Santo. E eu saí daquela noite ali selado com o Espírito Santo, Deus deu o dom de línguas e tudo mais. Então, é assim que Deus faz, amém? Então, e outras coisas Deus foi dando depois, amém? Acrescentando depois. Então, pode ser que ocorra, pode ser que não, mas o mais importante é você confirmar o desejo de passar pelas águas. Se em nosso meio há alguém que já crê em Cristo como Senhor e Salvador, já tem entregue a Ele a sua vida, mas todavia não há tomado esta decisão, ore a Deus e peça que Deus confirme esse desejo no seu coração, porque isso é muito importante para a sua vida espiritual. Amém? Você vai experimentar algo que você talvez não tenha experimentado até aqui. Uma intimidade maior, uma comunhão maior com Deus, um crescimento espiritual. Concluindo, toda pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador deve dar esse segundo passo, que é o batismo, para que haja o quê? O crescimento e o fortalecimento espiritual na sua vida. Amém? Então, é importante sim, deve ser feito sim. Agora, não por força, não por violência, mas ore a Deus e peça que Deus confirme no seu coração, amém? E então nós queremos orar nesta manhã e pedir por esses candidatos que estarão passando pelas águas daqui a pouco, e vamos estar orando em nome de Jesus. Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar-te graça, Senhor, por essas vidas que daqui a alguns minutos estarão preparando-se para descerem as águas batimais, serem submergidas nessas águas que servirão como a sepultura para sepultar o velho homem, inclinado ao pecado, às concupiscências da carne, para que daí dê lugar ao ressurgimento da nova criatura, do novo homem, agora revestido na justiça e na verdade que procede de ti, para viver e andar em novidade de vida. Que cada um desses irmãos e irmãs que irão descer as águas, o Senhor receba essas vidas em tua presença, alegre-se o teu coração por elas terem tomado esta decisão. Nós oramos e te agradecemos por elas, como também por aquelas que talvez, Senhor, ainda não tenham tomado esta decisão. Que o Senhor visite, que o Senhor toque a esses corações para que tomem esta decisão o quanto antes. Assim, Senhor, abençoa e guia e dirija-nos em tudo o que há de acontecer para a glória, para a honra do teu santo e eterno nome. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente encerrar,